Muito bem, bom dia para você. Sexta-feira, 6 de setembro, vamos bater um papo aqui na Sabatina com o Tarcísio Boaventura, candidato a vice-prefeito na cidade de Suzano. E ele vai se apresentar aqui com a gente. Tarcísio, bom dia, seja muito bem-vindo aí, viu, Tarcísio? Legal, bom dia, Paulo, bom dia a toda a equipe da SAT, da Rádio SAT, bom dia aos ouvintes e os telespectadores da cidade de Suzano e da região aqui do Alto Tietê. Muito bem, estamos começando um pouco atrasado, 10 minutos de atraso, vamos compensar esse tempo de atraso, beleza? Bom, Tarcísio, você tem 2 minutos para se apresentar. Quem é o Tarcísio Boaventura? Legal, eu sou o Tarcísio Boaventura, como você disse, né, Paulo? Eu sou, como diria o Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano, aqui da cidade de Suzano, nasci em São Paulo, mudei para cá com a minha família aos 8 anos de idade, sou filho da professora Diná, do seu Paulo, padeiro e confeiteiro, sou pai da Laura Rosa, sou esposo da Renata, sou uma pessoa que acredita na transformação do mundo desde muito cedo, ingressei na política a partir do Grêmio Estudantil, de uma luta por uma transformação de uma sociedade melhor, na luta do movimento estudantil aos 16 anos de idade e continuo até hoje aprendendo cada vez mais em diversas esferas, lutando para a construção de uma cidade melhor. Aceitei o desafio agora junto com o Valmir e vamos junto melhorar a cidade de Suzano. Beleza, serão 20 perguntas, Tarcísio, abordando vários temas. Legal. 1 hora para a gente poder, um bloco de meia hora, a gente faz um intervalo de 5 minutos, depois a gente retorna com o segundo bloco, beleza? Beleza. Primeira pergunta, vamos falar sobre o tema visão e parceria com o prefeito. Primeira pergunta, como você enxerga o papel do vice-prefeito na administração municipal? Bom, Paulo, eu enxergo o papel de muita responsabilidade, né? A gente tem uma tradição na política de acreditar que o vice-prefeito ele está ali só de enfeite, mas eu acredito que o vice-prefeito ele tem um papel muito fundamental para conseguir acompanhar, dobrar e ajudar no desenvolvimento da cidade. Ainda mais, eu e o Valmir somos de partidos distintos, então eu acredito que isso possa abranger ainda mais o nosso campo de atuação. E a gente pode garantir que sempre vai ter uma pessoa na cidade de Suzano, enquanto a outra está atrás de outras esferas para poder ajudar a trazer desenvolvimento, seja com parcerias privadas, mas também com o governo do estado, com o governo federal e até dentro da nossa própria região, né? Suzano não é uma cidade isolada. A gente faz parte de uma região forte, que é o Alto Tietê, e eu tenho certeza que a gente precisa sempre estar em diálogo com todas as cidades aqui do município para ajudar o desenvolvimento da nossa região. Segunda pergunta, qual será a sua principal prioridade como vice-prefeito e como pretende colaborar com o prefeito para alcançá-la? Eu e o Valmir, a gente vem debatendo bastante, vem construindo o plano de governo em conjunto com a nossa população, com o povo da nossa cidade. A gente fez uma série de debates nas regiões mais populosas aqui da nossa cidade para construir o nosso plano de governo. E a minha parceria e a nossa prioridade, com certeza, é mudar e melhorar a vida do povo. A gente tem que ter uma compreensão de que o poder público ele tem uma responsabilidade com isso também, vai para muito além de uma zeladoria de uma cidade, vai para muito além de asfalto e de construção. O poder do poder público na transformação da vida das pessoas ele é muito grande. Então a nossa prioridade com certeza vai ser o povo, não nesses jargões, chavões, né, que tem aí sempre na política, mas de uma construção concreta, de construir políticas para que as pessoas possam vivenciar cada dia mais e melhor a sua vida. Terceira pergunta, em caso de discordância com o prefeito, como você pretende lidar com essa situação? Discordância, eu tenho certeza que vão existir e vão existir várias, né? Não uma, serão 4 anos de governo que a gente vai ter pela frente e com certeza a gente vai ter muita discordância. Mas eu parto do pressuposto da democracia, do convencimento, do trabalho em conjunto, que não existe problema em ter opiniões divergentes. A gente tem que sempre estar em conjunto, pensando no que é o melhor para a população. E com certeza vai ceder aquele que for convencido e estiver convicto de que o que está sendo apresentado vai fazer melhor para o povo e para as famílias da nossa cidade. Vamos abordar o tema agora, gestão e governança. Legal. Quarta pergunta, qual é a sua experiência em gestão pública e como ela se aplica ao cargo de vice-prefeito? Legal. A minha experiência na gestão pública, eu nunca
participei de nenhum cargo eletivo. Hoje eu trabalho com a deputada Alessi Brandão, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui assessor do vereador Jamil Murad também, na capital de São Paulo. Então, a minha gestão com a caneta na mão, vamos dizer em um termo mais popular, ela é mínima, mas eu tenho a plena convicção de que uma gestão ela é construída a partir de uma equipe. A gente conseguir trazer profissionais de qualidade, pessoas que tenham expertise e tenham a capacidade de conseguir construir o que precisa ser feito. Porque na política a gente tem que dividir entre o que é técnico e o que é político. E o que é técnico tem que estar a serviço da política. Então, a nossa compreensão é isso. Eu tenho certeza que a gente vai se cercar de uma equipe de muita qualidade, que vai conseguir desenvolver através das métricas que a gente vai apresentar, mas também através do objetivo principal. Como eu falei no início, é melhorar a vida da nossa população. Então não adianta eu ficar falando assim que vou me intrometer na Secretaria de Saúde com as questões técnicas. A gente precisa de alguém capacitado para isso. A gente precisa das pessoas capacitadas nos seus devidos lugares, mas a política, e esse sim eu tenho experiência, faço parte da política não só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro, desde os 16 anos de idade. Presidi entidades estudantis desde os meus 16 anos, fui presidente do Grêmio da minha escola, fui presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, fui presidente da União da Juventude Socialista, a juventude do Partido Comunista do Brasil, no estado de São Paulo. Então eu sei que isso me capacita a conseguir trabalhar com equipes de qualidade e conseguir dar um desenvolvimento e conquistar bons objetivos ao final de todas as gestões que eu participei. Tenho certeza que no serviço público isso não vai ser diferente. Muito bem. Quinta pergunta. Quais políticas ou programas você gostaria de implementar em conjunto com o prefeito? Bom, eu acredito que existe uma série de políticas que o próprio governo federal já desenvolve e que são muito importantes para a nossa cidade, vão ser muito importantes para o suzanense e para todo o desenvolvimento da nossa região. Eu acredito que um dos maiores problemas que a cidade enfrenta, e isso a gente ouve na rua, a gente vê na rua, é a questão da saúde, né? A questão de, às vezes, não ter médicos o suficiente como a gente gostaria que tivesse para um atendimento que funcione por um período de tempo mais ampliado. Então eu tenho certeza que programas como o Mais Médico, programas como a Farmácia Popular, para garantir que a gente tenha remédio dentro das unidades de saúde e ao acesso da nossa população, eu acredito que esses vão ser prioridades. Eu acho que tanto o governo federal quanto o governo estadual tem muitos bons projetos e todos têm que ser trazidos para a nossa cidade e estar a serviço da população. E a partir disso, a gente conseguir desenvolver também projetos municipais, planos municipais, para garantir que tenha um transporte de mais qualidade, com valor acessível ou com tarifa zero, como a gente vem falando. A gente tem a capital de São Paulo, onde os ônibus percorrem uma distância muito maior, lidam com um número muito maior de passageiros e tem uma passagem e um valor mais barato do que a passagem na cidade de São Paulo. Quando eu fiz parte da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, aqui na cidade de Suzano, eu fui uma das pessoas que, junto com outros grêmios estudantis, lutaram pelo passe livre estudantil, o que hoje é uma conquista na nossa cidade. E eu tenho certeza que a gente pode lutar para conseguir ampliar isso, a gratuidade para os trabalhadores, a gratuidade também para as pessoas terem acesso à cultura, a esporte, a lazer. Então, programas como esses eu tenho certeza que vão ser prioridade no nosso governo. Muito bem, você acha que quis dizer na resposta aí a passagem do ônibus em relação a Suzano, né? Você respondeu, você falou de São Paulo para São Paulo, em termos de valores da passagem. Isso. Você não comparou com Suzano, né? Não, eu comparei com Suzano sim. Eu falei que o valor da passagem em São Paulo é mais baixo do que o valor da passagem que a gente tem na cidade de Suzano hoje. E nos finais de semana lá em São Paulo, aos domingos, o transporte é gratuito na cidade de São Paulo hoje. Então, coisas que se uma cidade tão grande como a cidade de São Paulo, são mais de 12 milhões de habitantes, uma cidade do tamanho de Suzano a gente consegue implementar. A gente precisa criar a viabilidade, precisa ter esse interesse, essa vontade, e a gente com certeza vai conseguir implementar aqui para os nossos moradores de Suzano. Sexta pergunta, como você pretende garantir a transparência e a eficiência na administração municipal? Bom, eu acho que existem uma série de mecanismos que são muito importantes já para que isso aconteça, para que a população possa ter acesso ao que está acontecendo, aonde é investido os recursos que a cidade tem. A gente fala de uma cidade tecnológica, de uma cidade
cada vez mais tecnológica. Hoje, a gente tem na palma da nossa mão, através dos nossos smartphones, através de toda essa tecnologia que a gente tem à disposição, a gente consegue ter acesso a muitas coisas. E eu acredito que essa vai ser uma maneira também, uma metodologia do munícipe de Suzano ter acesso a tudo que está acontecendo. A gente tem que ter um portal da transparência eficiente, que funcione, de fácil compreensão, para que todo mundo possa ter acesso e possa entender como que funciona a nossa gestão. Vamos mudar o tema agora, abordar desenvolvimento econômico. Sétima pergunta, quais são suas propostas para fomentar o desenvolvimento econômico local? Legal. A gente tem falado bastante disso no nosso plano de governo e a gente pretende trazer questões inovadoras para a cidade. A gente tem a cidade de Suzano que ela é um polo, né, um grande polo econômico aqui para a cidade. Se a gente for ver, é uma das maiores arrecadações municipais que tem na região é da cidade de Suzano. Isso é muito importante a partir das empresas que a gente tem, a partir das fábricas, mas a gente pode desenvolver muito mais coisas. Na área da cultura, o Valmir, como secretário de Cultura também, né, nessa gestão, nas gestões passadas, foi secretário de Cultura, a gente vem fazendo um debate muito importante sobre uma coisa nova, por exemplo, que é a Film Commissions. A gente tem um grande potencial dentro da nossa cidade, uma cidade com amplas paisagens, lugares bonitos, lugares legais. A gente tem essa realidade agora dos streams, então a gente tem Netflix, a gente tem Amazon Prime, a gente tem uma série de streams para a gente assistir, de produção de filmes, e a gente tem uma cidade que é um grande potencial com seus moradores, que é um grande potencial com seus trabalhadores, para a gente conseguir desenvolver a partir do cinema e trazer muito mais recursos para a nossa cidade. Sem contar isso, a gente tem diversas outras propostas que é pensando nisso, pensando no pequeno empresário, porque a gente tem as grandes empresas que fazem girar uma renda importante, mas a gente sabe que o dono daquela casa de ração que tem no bairro, a gente sabe que aquele mercado de pequeno porte, a gente sabe que o cabeleireiro, esses microempreendedores, eles são muito importantes para a nossa economia, são muito importantes para o trabalho na região, e o município precisa fortalecer esse microempreendedor. A gente precisa conseguir garantir políticas que façam com que ele tenha acesso à qualificação para manter o seu espaço, qualificação para conseguir gerir, mas que ele tenha também acesso a empréstimo para conseguir desenvolver, que ele tenha uma série de coisas que possa potencializar aqueles microempreendimentos e que eles possam contribuir na arrecadação do nosso município. Essa pergunta que eu vou fazer, acho que você já respondeu um pouco parte dela, mas eu vou fazer a pergunta, a oitava pergunta. Como você pretende apoiar pequenos e médios empresários na cidade? Exatamente, é como eu falei, assim, eu acho que o microempreendedor, o microempresário, eles são muito importantes. A gente vive em um período onde é isso, principalmente a juventude, nós vamos falar da galera mais jovem. O cara não quer ser o CLT, ele quer ser um empreendedor, ele quer construir uma perspectiva diferente. E a gente precisa de parcerias, como o Sebrae, por exemplo, que qualifica tudo isso. A gente participou de uma atividade, uma palestra, onde eles colocaram ali que uma porcentagem muito grande dos comércios que vêm à falência, desses microempreendedores que vêm à falência, são com dívidas abaixo de R$ 5.000. Por quê? Porque falta a qualificação, a capacitação, a experiência para conseguir gerir o seu negócio. E eu tenho certeza que o poder público tem o potencial e tem a capacidade de conseguir auxiliar esse pequeno empreendedor dentro do nosso município. É para isso que a gente vai lutar e é isso que a gente vai executar no nosso governo. Nona pergunta, quais são suas ideias para atrair novos investimentos e gerar empregos na cidade? Boa. Gerar emprego na cidade é uma questão que a gente fala bastante, porque a gente tem sempre o trabalhador tendo que se deslocar por muito tempo, por muitas horas, tendo que se deslocar, sair da cidade, ir para São Paulo, ir para outros municípios para trabalhar. Isso gera um trabalhador que fica mais tempo longe da sua família, um trabalhador que gera 2 horas, 1 hora que ele está no transporte, é 1 hora, 2 horas que ele poderia estar junto com a família dele, que ele poderia estar fazendo um curso, que ele poderia estar se qualificando ainda mais. Isso falta às vezes. Então eu acredito que a gente tem que construir em conjunto com
com os empreendedores da nossa cidade, a gente tem que conseguir construir um planejamento que possa ser mais atrativo para que as empresas venham com questões de taxas, de imposto e de tudo mais. A gente tem a cidade, uma cidade gigantesca, e a gente tem muitas áreas que poderiam ser ocupadas com empresas, com fábricas. E, além disso, você traz a contrapartida. Quanto mais empresários, fábricas, empresas que você traz para a nossa cidade, é mais gente para investir na nossa cidade, para cuidar da nossa cidade, trazendo tecnologia, trazendo desenvolvimento, trazendo avanços que vão ser muito importantes para a nossa população. Vamos agora mudar de tema, saúde e educação, tá? 10ª pergunta, qual será o papel do vice-prefeito na melhoria dos serviços de saúde pública? Legal. Paulo, se eu estiver falando muito rápido, me dá um toque. Eu estou tentando garantir que eu possa responder o máximo de perguntas, né, para as Já pessoas. estamos na 10ª. Legal. Em 15 minutos você respondeu metade já. Ah, ótimo, então. Tem muito mais coisa para falar, eu tenho certeza, a gente pode ir muito mais a fundo, mas é para conseguir garantir aqui responder o máximo de perguntas. Sei que esse momento eleitoral é muito importante para a população, é um momento onde o debate está no auge, né? Então a gente está conversando, está falando de política na escola, está falando de política na rua, está falando de política em todos os lugares. Então, aproveitar para conseguir responder o máximo de perguntas, mas eu já quero deixar aqui de antemão, sigam as nossas redes sociais, a gente tem o site do Valmir, que é bem legal, que tem a construção desse plano de governo, ele está em construção ainda, a gente sabe que pode trazer muito mais contribuição das pessoas que vivenciam o dia a dia da nossa cidade, né? Das pessoas que precisam. Então, às vezes aquele olhar interno, de dentro, só como gestão, às vezes deixa passar aquilo que um cidadão de bem que pode trazer para a gente pode construir um plano de governo muito melhor. Voltando aqui para o foco, voltando aqui para nossa resposta. Eu acredito que o meu papel como vice-prefeito na questão da saúde, que eu acredito que hoje seja o maior problema da nossa cidade. Eu acredito que a gente precisa trazer inovação, a gente precisa trazer medidas que sejam mais eficazes para a nossa cidade e conseguir encontrar maneiras e conseguir encontrar metodologias para que isso possa acontecer. A gente tem o hospital regional aqui, né, sendo construído e tudo mais, com parceria do governo federal, com parceria dos deputados, com parceria do governo do estado. Eu acredito que o meu papel como vice-prefeito, como poder público, ele seja muito atuante dentro disso, na necessidade de correr atrás de mais parcerias e de conseguir garantir que a gente tem a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, quem melhor do que órgãos como esses, que é formado por um conjunto de profissionais qualificados para falar as métricas que a gente tem que ter. Então a gente não pode maquiar as coisas. Se a OMS fala assim, uma cidade, a cada 100 habitantes a gente precisa ter determinado tipo de médico. A cada tantos habitantes a gente precisa ter determinado equipamento. É isso que a gente tem que fazer cumprir. Tem horas que a gente não precisa enfeitar o pavão, vamos dizer no termo popular. Se a gente fizer só o que precisa ser feito, a gente consegue chegar muito longe. Eu acredito que meu papel vai ser garantir que essas coisas possam acontecer, porque a nossa população vai ter uma saúde de mais qualidade no nosso município. Muito bem, a gente vai para mais uma pergunta e depois a gente faz o intervalo, tá? 11ª pergunta, ainda sobre saúde e educação. Quais são suas propostas para a educação municipal e como pretende implementá-las? Legal, educação, né? Eu sou oriundo da luta pela educação, né? A minha militância, a minha atuação começou nas pautas educacionais, debatendo custo aluno qualidade, debatendo uma série de questões. Eu estudei a vida toda em escola pública, né? Estudei aqui na cidade de Suzano, no Jandira Coutinho, ali no Jardim Gardênia, estudei no Yolanda Bassi, no Jardim Alterópolis, onde hoje minha mãe é professora dessa escola, e estudei no Oswaldo de Oliveira Lima, onde eu presidi o Grêmio. Eu acho que a educação, ela é a principal pauta que a gente pode debater em uma questão de governo. Porque a partir da educação, a gente tem todas as áreas para serem debatidas. A gente tem que entender que quando a gente fala de educação, na sua ampla maioria, a gente está falando ali de um público de 0 até 17, 18 anos de idade, que está migrando ali para o ensino universitário, que continua na educação. A responsabilidade do município é só esse primeiro ciclo, né, das crianças menores, mas é uma responsabilidade a gente conseguir pensar nos estudantes das escolas estaduais também.
e a gente conseguir efetivar políticas que valorizem o espaço dos estudantes, a luta estudantil, a organização estudantil, e que consiga fazer o debate dentro da escola. A gente tem sindicato dos professores, a gente tem as organizações estudantis, a gente tem a organização dos funcionários da educação e a gente tem toda uma comunidade escolar. Tem bairro que as pessoas podem não saber como chegar em determinado bairro. Fala de tal bairro, a pessoa, não sei onde que é. Mas você fala a escola que é daquele bairro, todo mundo conhece. Então a escola ela é uma referência e a gente precisa transformar no nosso governo as escolas que elas sejam essa referência, mas que elas estejam qualificadas para isso. A gente está falando de prédios bem estruturados, a gente está falando de merenda de qualidade, a gente está falando de uniforme escolar de qualidade para os estudantes, a gente está falando de boa remuneração para o professor municipal. Nessa questão da merenda escolar, só até entrando em uma outra questão. A gente vive em uma região produtora de hortaliças, produtora de uma série de coisas. Então a gente pode garantir cada vez mais uma merenda de mais qualidade no prato das nossas crianças. A gente tem aqui Mogi das Cruzes, aqui do lado, a gente tem nossa região, uma das maiores produtoras do Brasil de shimeji e shiitake, por exemplo. Isso tem que estar no prato das nossas crianças. A gente tem que garantir que uma alimentação de mais qualidade possa ter acesso, porque o desenvolvimento dessas crianças vai ser muito melhor. E com um desenvolvimento melhor, com uma educação de mais qualidade, a gente vai conseguir ramificar para várias ações. Nós estamos falando que quando a educação é boa, o esporte da nossa cidade é bom e vira referência. A gente está falando que a cultura da nossa cidade é excepcional. A minha esposa eu conheci através do teatro, ela fazia o teatro por um projeto da escola, eu conheci aqui no Armando de Ré. Então, a gente está falando de uma interligação que você faz entre todas as escolas, em todo mundo. Então, acho que a educação é uma prioridade, a gente precisa conseguir potencializar, trazer mais investimento também, porque a escola não pode ser mais o giz e a lousa. Nós estamos falando de criançada que joga Xbox, que tem acesso ao PlayStation, que tem acesso ao celular, ao smartphone. Mesmo os que não têm, que estão atrasados dentro disso daí, deveriam ter. Por isso a gente pauta políticas como a distribuição dos tablets dentro das escolas, para que todo mundo possa ter acesso à inclusão digital. A gente não pode ser uma cidade tão grande como é Suzano e permitir que as nossas crianças saiam da escola alfabetizada, mas saiam analfabetos digitais porque não têm acesso à tecnologia. Então a gente precisa implementar a tecnologia. Para essa tecnologia funcionar, a gente precisa garantir pontos de internet dentro dos bairros. E que lugar melhor para garantir um ponto de internet que o bairro todo possa ter acesso do que a escola. Então, você pode ter certeza que a escola vai ser muito valorizada. A escola vai ser a concentração das nossas políticas para o bairro vão passar pela escola. Por isso que a educação é tão importante para a gente. Muito bem, estamos batendo um papo com o Tarcísio Boaventura, candidato a vice-prefeito na cidade de Suzano. A gente vai para o intervalo, voltamos já já, não vai embora não, para a segunda parte aí da nossa sabatina, beleza? Então, vamos que vamos. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Sabatina com os candidatos de Suzano. Muito bem, estamos de volta com a nossa sabatina aqui, né? Falando, entrevistando o Tarcísio Boaventura, candidato a vice-prefeito na cidade de Suzano. Semana que vem, lembrando que serão os candidatos a prefeito. Todos os dias, um candidato, de acordo com o sorteio. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui quem que vem primeiro, para a gente não poder já dar um toque aí, né? Segunda-feira vem o Sérgio do Povo. Na terça, acho que não vem, o Valmir Pinto. Na quarta, Caian Zamboto. Na quinta-feira, na quarta, né? Na quinta, Pegruiche. Na sexta, Gerici Leone. Beleza? Beleza. Vamos então continuando, viu, Tarcísio? Tarcísio. Eu falei um monte de nome aqui. Tarcísio, a gente está abordando o tema saúde e educação. 12ª pergunta. Como você pretende trabalhar para aumentar a qualidade de vida dos moradores, especialmente em áreas vulneráveis? Legal, a gente tem falado bastante, Paulo e ouvintes, telespectadores do município de Suzano, da nossa região. A gente tem falado bastante da cidade de 15 minutos. Tem gente que ouve isso e pode pensar que é uma viagem.
Mas quando a gente fala de conseguir construir uma cidade onde o cidadão precisa se deslocar durante 15 minutos para conseguir ter acesso a tudo que ele precisa, a gente está falando dessa questão de saúde, principalmente nas regiões mais afastadas do centro da nossa cidade. A gente tem que conseguir trabalhar e construir. A gente fala um modelo de um bairro perfeito. Vamos pensar assim. E o que é esse bairro perfeito? Você tem acesso aos equipamentos de saúde, você tem acesso aos equipamentos de esporte, você tem acesso ao emprego, você tem tudo isso. A gente fala de uma pessoa que tem que sair lá do Badra, de Palmeiras, para chegar até a Santa Casa, ou para ir até o Max Pfeffer. Você está falando de um deslocamento muito grande e desnecessário, às vezes. Então a gente pretende construir uma cidade que você possa otimizar e possa ter qualidade de vida com o tempo sendo utilizado a seu serviço, sendo utilizado a seu favor, com mais qualidade. Então, isso é um pouco do que a gente pensa. A gente pode desenvolver muito mais. Eu quero, mais uma vez, convidar vocês a participar das nossas redes sociais. Quero convidar vocês a terem acesso ao plano de governo que está disponibilizado no site, mas está em construção ainda, porque a cidade ela está em constante transformação, e esse plano de governo ele é isso. A gente tem os eixos principais, centrais, que a gente vem debatendo com a população e que a gente acha que é importante a gente falar e a gente atuar em cima dele. Mas tem muita coisa aqui que vai ser você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, que precisa ajudar nessa construção. Então vamos junto, falar da Suzano que a gente quer, da Suzano que a gente precisa e executar a Suzano melhor que a gente sabe que pode ter. Muito bem, a gente vai falar agora, abordar o tema segurança pública. 13ª pergunta, como vice-prefeito, quais ações você propõe para melhorar a segurança pública? Bom, segurança pública, se a gente for falar, a gente não pode deixar de falar na segurança preventiva também. A segurança preventiva ela é fundamental para a gente conseguir diminuir as questões de risco da nossa cidade. E por isso passa por questões de zeladoria. Você tem um ponto de ônibus numa zona vulnerável, com mato alto e tudo mais. Isso não é bom para nossa cidade, isso não transparece segurança. A gente tem que falar da questão da iluminação. Você ter pontos escuros, você passa no Parque Maria Helena ali, por exemplo, e nós estamos falando de uma região que é próxima do centro, é uma região escura da nossa cidade e tudo mais. A gente quer trazer iluminação de LED para toda a cidade de São Paulo, porque isso inibe aqueles pontos escuros, aqueles becos, aqueles lugares que são propícios para o desenvolvimento, para que sejam cometidos crimes e tudo mais. Mas não é só essa questão, né? Não é só falar de segurança preventiva. A gente também é da galera que acredita que a população, quando ela tem mais oportunidades, a gente vai diminuir os índices de crime, a gente diminui os índices de depredação, isso, do patrimônio público da nossa cidade. Então a gente quer colocar a nossa cidade para cuidar da nossa cidade. A gente quer parceria com a Polícia Militar de São Paulo. A gente sabe que é um braço importante do Estado e que precisa ter a devida atenção. A gente sabe que a gente tem uma GCM que é de muita qualidade na nossa cidade. A gente quer revisar o regulamento, a gente quer entender melhor, mas a gente quer potencializar. Porque a gente sabe, né, apesar de tudo que se fala da polícia e tudo mais, a gente sabe que tem muito trabalhador ali que acorda cedo e sai na disposição de construir uma cidade melhor, mais segura para todo mundo da nossa cidade. Então, como poder público, a gente precisa potencializar isso. Mas a gente sabe também que o que a gente está falando, uma cidade com mais oportunidade, uma cidade com mais emprego, uma cidade com educação, uma cidade que as crianças tenham atenção à cultura, ao esporte, não tenha um ócio indesejado, se assim posso dizer, a gente sabe que a gente consegue diminuir os índices de criminalidade da nossa cidade. E a gente ter um braço forte do nosso Estado também a serviço da nossa população. 14ª pergunta, como você pretende colaborar com as forças de segurança para reduzir a criminalidade na cidade? Legal, como eu falei, assim, eu acho que a gente precisa dessas parcerias entre a população e as forças de segurança da nossa cidade, e a gente precisa qualificar também a questão de tecnológica. A gente fala de uma cidade tecnológica e a gente sabe que isso é fundamental, né? Para a gente ter a cidade que é monitorada, que tem um monitoramento de câmeras, que isso dá mais segurança para
para a nossa população. A gente sabe que a gente precisa conseguir garantir que a comunicação seja mais rápida, porque as câmeras até pegam, às vezes, um assalto, um roubo de carro, alguma coisa. E aí o efetivo que tem que estar à disposição tem que ser comunicado rapidamente para a gente conseguir impedir para a gente conseguir parar aquela ação que está acontecendo no meio disso. Então, eu acredito que o nosso efetivo vai trabalhar principalmente com mais tecnologia a serviço e à disposição para defender a população da nossa cidade. Abordando o tema agora, infraestrutura e mobilidade urbana. 15ª pergunta, quais são suas prioridades em termos de infraestrutura urbana? A infraestrutura e mobilidade urbana. O nosso plano de governo ele é bem completo quando se fala disso, principalmente porque a gente... Eu posso interromper? Aproveitando já que as duas são mais ou menos interligadas, vou fazer a 16ª junto com a 15ª, que é a 16ª, quais planos você tem para melhorar a mobilidade urbana e o transporte público? E também aí, a 15ª, as prioridades em termos de infraestrutura urbana. De repente você consegue, como eu já vi que você mais ou menos respondeu misturado aí, então já mata as... Boa. É porque a gente vem falando bastante isso, né, o Paulo? E o nosso plano de governo, isso fica bem claro que tá tudo... A cidade, ela tem que estar interligada. Todas as pastas, elas têm que estar em diálogo e elas têm que estar trabalhando em conjunto para conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Então a gente vai falar de mobilidade urbana. A gente tem uma secretaria de trânsito que precisa tá interligada com outras secretarias para saber qual que é o deslocamento, onde que a gente quer que as pessoas cheguem, como que essas pessoas vão chegar. Você precisa pegar um ônibus, você precisa pegar uma van depois das 10 horas da noite. É uma coisa que é bem difícil para quem faz isso. Você está nas regiões mais afastadas, né? Na região de Palmeiras, você está no Badra, o próprio itinerário desse transporte às vezes não atende à necessidade que a população tem no seu cotidiano. Então a gente precisa conseguir pensar. Essa cidade inteligente, como a gente falou, ela garante que você se desloque menos, porque você vai ter mais estrutura pública próximo para executar o que você precisa. Então a gente está falando, por exemplo, as questões de saúde. A gente tem exames que são básicos, que são mais simples, coletas. A gente tem a questão de dentista e tudo mais. A gente pode ter quer construir uma van que consiga chegar até esses lugares, equipada, qualificada, para conseguir fazer esses atendimentos que são mais básicos. Infraestrutura da nossa cidade. A gente sabe que a gente precisa desenvolver e precisa desenvolver muito as regiões que são mais afastadas da região central. E a gente tem uma série de propostas que pode contribuir para fazer isso. A questão de levar um shopping para o outro lado da estação, para a região norte, para atender essa população. A questão de um centro de cultura nordestina que a gente possa trazer. A cidade de Suzano é uma cidade que tem muitas pessoas nordestinas, né? Meu pai é pernambucano, por exemplo, que está aqui na cidade já também há muitos anos. Então, você tem uma série de coisas que você pode construir. A gente quer trazer de volta a construção da festa caipira na região de Palmeiras para fazer. Então são uma série de propostas que vão precisar de equipamentos para conseguir comportar tudo isso. Esses equipamentos que a gente fala, o centro de convenções, tudo isso gera emprego, isso revitaliza o lugar, isso traz investimento, isso garante que o pequeno empreendedor fique feliz porque vai ter um giro maior do seu comércio. E aí, você vê como tudo está interligado. Então, o transporte tem que estar interligado para conseguir fazer isso, para conseguir fazer que as pessoas possam ter condições de conhecer cada ponto da nossa cidade. Você tem gente do Jardim Revista que talvez não conheça a região de Palmeiras, você tem gente do Badra que talvez não conheça o Casa Branca. A gente tem que fazer com que a cidade esteja a serviço da população da nossa cidade e que a gente possa conhecer os lugares lindos que a gente tem na cidade de Suzano. Muito bem, vamos agora para o tema meio ambiente e a sustentabilidade, tá? 17ª pergunta, quais são suas propostas para a preservação do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade? Pô, esse é um dos eixos, né? Um dos 3 principais eixos da construção do nosso plano de governo. O Valmir, ele é do Partido Verde, então isso é uma preocupação e uma atenção muito grande que a gente tem.
essa questão da sustentabilidade, principalmente. Por quê? A gente vivenciou agora recentemente, né, uma catástrofe que foi causada por questões ambientais, né? Os nossos irmãos, nossas irmãs do Rio Grande do Sul perderam suas casas, ficaram alagados, perderam parentes, entes queridos, perderam amigos por causa de questões ambientais. E a gente precisa estar atento a isso, porque tem muita coisa que a gente pode remediar, tem muita coisa que a gente pode trabalhar em harmonia com o que a gente tem, com a natureza que a gente tem. E isso falta às vezes. A gente vivencia em um mundo de um capitalismo selvagem, vamos dizer assim, né? Onde é tudo pela questão do recurso e tudo mais. E a gente está destruindo as principais coisas que a natureza nos deu, que Deus nos deu, colocou a nosso serviço, na questão da natureza. Então, a gente precisa conseguir construir um governo que consiga ser forte para pressionar, né, e para fiscalizar que as empresas que vêm para o nosso município cumpram o devido papel quando se trata de questão de reciclagem, com questão de reutilização, com questão do meio ambiente, no seu geral. A gente precisa ter um governo que possa propiciar que a gente tenha uma cidade melhor, uma cidade mais verde. A gente fala aqui de plantar 100 mil árvores, por exemplo. E isso é um pensamento a curto, médio e longo prazo. Curto porque você colocando as crianças nas escolas para plantar, você já cria uma compreensão maior sobre isso com as crianças. Médio prazo, porque você tem a cidade construindo leis para garantir que isso seja uma política permanente da nossa cidade, e você tem a longo prazo porque é a gente usufruindo dos benefícios que faz ter uma árvore. O nosso plano de governo, Paulo, população da cidade de Suzano e região, a gente está se atentando a fazer o seguinte: a gente não quer pensar uma cidade só para agora e só para o nosso governo de 4 anos. A gente está pensando numa cidade rumo aos 100 anos. Suzano está próximo de construir, de chegar aos seus 100 anos. Faltam 25 anos para isso. E como que a gente planeja esses próximos 25 anos? Como que Suzano vai estar daqui a 25 anos? É uma responsabilidade de cada uma das pessoas que estão aqui, mas é uma responsabilidade muito importante do governo que vai dirigir, que vai conduzir a nossa cidade. Então a gente não pode construir um planejamento pensando daqui 4 anos. Nós vamos... Imagina, né? Dia 6 a gente ganha a eleição. No dia 1º de janeiro a gente é empossado. Vai ter árvore que a gente vai plantar, como a gente está se propondo aqui, e que a gente não vai nem ver essa árvore crescer. Mas ela vai estar lá. Daqui a 25 anos a gente sabe que a gente vai ter uma cidade mais verde, uma cidade com um índice muito melhor para a nossa população. Mas para isso a gente tem que começar a pensar nisso agora. A gente tem que começar a pensar na questão de coleta seletiva, né? A gente tem os bairros mais afastados que o caminhão que recolhe os resíduos passa 1, 2, no máximo 3 vezes na semana, e a gente sabe a produção, como que é feito o descarte, como que é feito... Isso tudo é uma questão que a gente pode construir com a nossa população, e eu tenho certeza que a resposta vai ser uma grande resposta. Essa galera, a tropa mirim que tá vindo aí, é uma tropa que é muito mais consciente do que a gente. Um dia eu lembro que tava andando na rua, joguei um papel no lixo, não caiu no lixo, bateu no lixo, caiu no chão. E eu não me atentei para isso. E minha filha de 9 anos olhou para mim e falou assim: papai, como você quer mudar o mundo se uma coisa simples como jogar um papel no lixo você não faz? Aquilo dali me pegou de um jeito, fui lá, voltei, joguei o papel no lixo, falei que ela estava correta, e aquilo dali já gravou no HD. Então é uma coisa que eu não consigo fazer mais. Então olha o nível de consciência que essas crianças que a gente tem hoje estão vindo. Elas estão aí para formar, para qualificar muito mais a nossa intervenção. Então, é uma responsabilidade da gente como gestor, como poder público, vai ser se atentar para o meio ambiente. Porque é isso, minha filha tem 9 anos de idade hoje, daqui 25 anos, né, é a cidade que ela vai estar dirigindo, que ela pode estar dirigindo, mas que ela vai estar vivenciando, que ela vai estar fazendo parte. Então, a gente tem que conseguir pensar na construção dessa cidade. E o meio ambiente passa muito por isso, a sustentabilidade é um dos 3 principais eixos que a gente está discutindo. 18ª pergunta: como você pretende lidar com questões como saneamento básico e gestão de resíduos? Legal, é isso. A gente está falando de um mundo que a gente vivencia, né? Onde a gente já consegue, tem tecnologia
para saber se tem água em determinado planeta há bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz da gente. Mas a gente está falando ainda que o nosso irmão, que a nossa irmã moram em bairros que não têm um mínimo de saneamento básico. Então, eu acredito não, eu tenho convicção nisso, que falta o esforço do Estado, a atenção objetiva para essas famílias mais pobres. Eu faço parte do movimento social, minha origem é dentro da luta por uma cidade melhor, por qualidade de vida e tudo mais, né? Sempre dentro da esquerda, me filiei no partido, sou membro do Partido Comunista do Brasil, sou da direção estadual do PCdoB, acompanho a nossa macro-região aqui na região do Alto Tietê, eu sou responsável pela macro-região do Alto Tietê, e são questões como essa que me fizeram ter um despertar para um mundo diferente. Como que a gente pode viver uma contradição tão grande de casas que tem 5, 6, 7 banheiros dentro de uma casa e a gente vivenciar uma casa que não tem um mínimo de saneamento básico, que tem um córrego correndo na frente da casa daquelas pessoas? Essas questões também me fizeram acreditar que a política é um instrumento de transformação para isso. Então isso precisa de atenção e precisa, porque eu acredito que tenha profissionais, existem dentro das universidades, a gente tem as melhores universidades do Brasil, a gente tem aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Unicamp, a gente tem o Unesp, a gente tem o USP, a gente tem uma série de universidades que pensam sobre isso. E por que a gente não executa? O que falta para o poder público conseguir chegar? É só a questão de atenção? Se for a atenção que vai faltar, eu tenho certeza que essa história vai ser diferente, porque no nosso governo são essas pessoas que vão ter mais atenção. Como a gente está falando, eu falo para o Valmir fala para mim, a gente fala para a nossa equipe que vem trabalhando no desenvolvimento do plano de governo, no desenvolvimento da nossa campanha, a gente fala isso, a gente tem que saber que não vai ter férias, não vai ter sábado e domingo, não vai ter feriado, enquanto a população de Suzano não tiver uma vida melhor. E uma vida melhor passa por questões que podem parecer mínimas, né, quando a gente fala de saneamento básico, mas para quem vivencia e não tem essa realidade, é um grande problema. Então são esses problemas, população suzanense, que vocês podem ficar convictos de que vão ser a nossa prioridade. A nossa prioridade na nossa gestão é cuidar do povo, seja o que precisar ser feito para que o nosso povo tenha uma vida digna, de qualidade melhor. Muito bem, vamos falar agora sobre relação com a comunidade. 19ª pergunta: como você pretende garantir que as demandas da população sejam ouvidas e atendidas? Boa. Isso é muito bom porque a gente entra num ponto muito importante, né? Nós estamos falando aqui, esse é um debate, eu sou candidato a vice-prefeito da cidade de Suzano, junto com o Valmir, 43, prefeito, e a gente conta com um time hoje de muita qualidade. A nossa coligação, Suzano Pode Mais e Melhor, ela conta com um time de 33 candidatos a vereadores da nossa cidade. E esses candidatos a vereadores que a gente tem são pessoas que estão dentro de cada um dos bairros e nos apresentam as mais diversas contrapontos, questões de especificidades de cada um dos bairros, de só quem vive nesse lugar pode saber. Por mais que a gente visite, por mais que a gente ande, tem coisas que é só quem mora no bairro que vai ter vai conseguir falar daquela natureza e como que é aquela realidade. E a gente tem a nossa chapa de vereadores. Por isso, você que está acompanhando aqui a nossa sabatina, você que está em dúvida ainda em quem você vai votar para prefeito, para vereador, não menospreze o debate do candidato a vereador. Ele é tão fundamental, ele é tão importante quanto, porque a Câmara Municipal de Vereadores, ela é o espaço que fiscaliza, ela é o espaço que cobra o prefeito para que as determinadas coisas que foram pautadas, que foram apresentadas, aconteçam. E para que novas coisas, porque nem tudo vai estar no plano de governo. É o que a gente está falando, nós estamos falando de 4 anos. E o vereador, ele é fundamental para isso. Por isso, vamos pensar na hora de votar no vereador também, em conseguir trazer pessoas que sejam qualificadas, pessoas que estejam, de fato, enraizadas com os problemas, que vivenciem, que auxiliem, que consigam contribuir. A eleição de vereador, eu acredito que ela seja uma das mais difíceis que tem, por causa da questão da proporcionalidade. São muitos candidatos a vereador que a gente tem. A questão econômica também fala muito alto, porque às vezes a gente tem ali a Dona Maria, que
entrega o leite, que ajuda as crianças, que faz isso, faz aquilo. A gente tem o seu José, que leva no hospital quando precisa, que faz uma série de coisas. Mas quando chega na hora da eleição, chega um candidato com uma condição financeira maior do que aquelas pessoas que vivenciam há anos dentro do nosso bairro, daquelas pessoas que entendem os problemas, que conhecem por nome cada morador do nosso bairro, e aí quem se elege representando nosso bairro é uma pessoa que não tem muito a ver com a gente, com o que a gente precisa. E chega na hora na Câmara Municipal, esse vereador cumpre mais os interesses dele do que os interesses de fato da população que elegeu. Então, tão importante quanto vocês terem o seu definido, o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vice-prefeito, é vocês pautarem, se debruçarem muito na questão do candidato a vereador. Porque esse contato, que o Paulo perguntou agora, como que a gente vai ter com a população, a gente quer construir um gabinete que seja itinerante, que esteja na rua, que possa ouvir. A gente quer falar com as associações de bairro, com as associações comunitárias. A gente pretende, com certeza, fazer isso e estar em diálogo constante com a população. Mas o vereador, ele é uma ferramenta muito importante para você que mora nas mais variadas regiões da nossa cidade. O vereador, ele é fundamental. E o vereador não é... O vereador bom não é aquele que fala assim, não, você está com problema? Eu vou te adiantar aqui na fila do médico. Ó, você está com problema? Passa no meu gabinete que tem um remédio lá que não tem no posto. Não é esse que é o vereador bom. O vereador bom é o vereador que, quando você levar essa demanda, ele vai bater na porta do prefeito e vai falar assim, e aí, meu amigo, por que tá faltando remédio em determinado posto? E aí, meu amigo, por que a fila tá tão grande e aquela pessoa não tá sendo atendida? Não vamos... algumas pessoas se apresentam como solução individual, mas a política, a gente precisa construir soluções coletivas. A gente precisa dessas pessoas que lutam em prol de um coletivo, do conjunto, do todo. Não aquele que vai facilitar para mim, que vai ser meu amigo, que é no individual. Essas pessoas a gente já descarta. E vamos valorizar o trabalho de quem corre junto com o povo, de quem está pelo bairro, de quem conhece todo mundo e de quem você sabe que vai ser um bom representante. Esse, eu acho, para além de todos os outros, eu acho que nossa principal ferramenta vai ser, para manter esse diálogo, o vereador. Porque as pessoas que votaram naquela pessoa, elas confiam nela para ser o intermediador e o fiscalizador das obras da prefeitura, do que a gente está fazendo no nosso governo. Talvez você já tenha respondido uma parte dessa pergunta, mas vamos que vamos. 20ª pergunta e última. Quais são suas propostas para fortalecer a participação popular na gestão municipal? Legal. Paulo, eu acho que a gente tem instrumentos, a gente tem ferramentas que são construídas e são pouco ou mal aproveitadas. A gente tem aqui uma série de conselhos também, que são muito importantes para a nossa cidade, para o funcionamento da nossa cidade. A gente precisa ampliar esses conselhos para a participação popular, porque às vezes os conselhos eles estão sempre presos ali pelas mesmas figurinhas carimbadas. Quem entra governo, sai governo, são aquelas mesmas instituições que estão ali no governo. Então a gente precisa oxigenar os governos, a gente precisa conseguir construir isso. O Partido dos Trabalhadores faz parte da nossa coligação, ele construiu aqui experiências muito vitoriosas e muito importantes, como o OP, né, que era o debate do orçamento participativo. Era onde a prefeitura ia para o bairro para conseguir fazer o debate com a população. Então eu acredito que a gente precisa se organizar, né? A gente precisa fomentar que existam associações de moradores, a gente precisa fomentar que as pessoas participem dos conselhos, a gente precisa fomentar que tenha o Grêmio Estudantil, que tenha o sindicato, que tenham todos esses coletivos que de fato representem, porque é o conjunto dessas pessoas, coletivo, o trabalho coletivo, que vai conseguir extrair as melhores opiniões, as melhores ideias e que representem mais gente para a gente conseguir executar. O nosso governo, com certeza vai ser um governo é um governo do coletivo, é um governo de todos. Nós vamos ter favorecimentos individuais, nós vamos ter favorecimento de categorias de trabalhadores, nós vamos ter de conjuntos de bairros, nós vamos ter um conjunto de serviços à disposição e, principalmente, para a conquista disso, as pessoas precisam estar organizadas. E o nosso governo vai capacitar e vai qualificar para que isso aconteça. Todos esses órgãos que a gente está falando, eles vão ter poder real de decisão e de transformação na nossa cidade. Nós vamos governar em conjunto com a população.
A gente não tem como a gente apresentar melhores ideias se não forem as ideias que foram colhidas nas ruas, que foram as ideias que é o conjunto do que expressa de melhor, do que o povo acredita para a cidade ser melhor. Então, se a gente errar, nós vamos errar junto, pode ter essa certeza. Mas cada um dos acertos vai ser um ganho, vai ser um acerto de toda a população da nossa cidade. Muito bem, Tarcísio Boaventura, você tem 3 minutos para falar o que você quiser aí, para se despedir. Legal. Paulo, primeiro eu quero agradecer o espaço, né, o espaço democrático, que está convidando todos os candidatos para participarem aqui dessa entrevista, para que a população possa conhecer um pouco mais, saber um pouco mais quem são as pessoas. Hoje a gente tem uma vantagem muito grande, que são as redes sociais. Então me visitem nas minhas redes sociais, é @Tarcísio Boaventura, você me encontra tanto no Instagram quanto no Facebook. Visitem as redes sociais do Valmir, do nosso candidato e de todos os candidatos. Eu acredito assim, a gente não quer vencer o outro porque o outro é ineficaz. A gente quer vencer porque o conjunto de propostas, as pessoas se identificam mais com as propostas que a gente tem para apresentar. Então avaliem de todos os candidatos. A gente tem boas propostas, o governo é construído por um conjunto de partidos, um conjunto de pessoas. Então vamos utilizar esse momento agora que está no auge a eleição, esse debate, para conseguir conhecer melhor os candidatos e o que cada uma dessas pessoas se disponibilizam a fazer pela nossa cidade. Conhecer os partidos políticos, quem são as pessoas. Eu sou do partido da Alessi Brandão, eu sou do partido do Orlando Silva, da Jandira Fegali, eu sou do partido de trabalhadores e trabalhadoras que lutaram a vida inteira para construir uma sociedade brasileira que seja democrática, que a gente possa votar, como há algum tempo atrás não era. Então, vão fazer parte disso. E eu peço, conheçam os candidatos do Partido Comunista do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, do PV e do Solidariedade, que são a nossa coligação. Para prefeito, mais uma vez, é 43, é o número do Valmir, é o número do Tarcísio, é o número de quem está se propondo a transformar a cidade de Suzano. Eu falo bastante assim, né? Eu sou publicitário, sou formado em publicidade. Eu falo bastante assim, às vezes o McDonald's, por exemplo, você vê ele com mais frequência do que você vê o Subway. Mas qual que é melhor para sua saúde? Você comer um McDonald's ou você comer um Subway? Um exemplo bem simples aqui. Então nem sempre o que está chegando para você é o melhor. Então vamos fazer o esforço da gente conseguir procurar também. Tem muita coisa boa, eu tenho certeza que como você tá aí na sua casa, é uma boa pessoa e tudo mais, a gente tem muitas pessoas boas que podem ajudar a gente a construir uma cidade muito melhor. O pastor Martin Luther King dizia que o problema não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Então, vamos fazer barulho, vamos conseguir mudar e vamos conseguir transformar a realidade da nossa cidade. Eu estou muito animado, tenho muita esperança, tenho muita fé e sei que a gente vai poder construir uma cidade melhor do lado de vocês. Espero que como vice-prefeito, ao lado do Valmir 43, prefeito de Suzano. Obrigado, tamo junto e um forte abraço. Muito bem, ouvimos aí e assistimos o Tarcísio Boaventura, candidato a vice-prefeito na cidade de Suzano. Obrigado aí, Tarcísio. Sucesso, felicidade, prosperidade para vocês. E a gente está encerrando aqui a nossa sabatina. Lembrando que segunda-feira começam aí os candidatos a prefeito. Primeiro, o Sérgio do Povo, às 10 horas da manhã. Beleza? A Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Encerrando, então, a nossa sabatina na rádio do seu rádio, a rádio da cidade. Bora? Bora! Acabamos de apresentar a primeira sabatina com os candidatos de Suzano. Rádio Sat FM. Aumente o volume.